Também a igreja abre a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Estava orando a Deus pedindo uma palavra para trazer hoje para a igreja, né? Mais uma vez lembrando que nós vamos continuar com as pregações da carta da igreja aos Coríntios, né? Porque como nós vamos ter a ceia hoje, nós estamos trazendo uma palavra um pouco mais resumida, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Acho que eu vou fazer esse negócio aqui, tá? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Vamos orar, queridos. Nesse momento eu gostaria que você quisesse orasse a Deus, pedindo para que Deus falasse ao teu coração. Amém? Que o Senhor possa estar nos ensinando um pouco mais da palavra de Deus. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós aqui estamos mais uma vez, Senhor, para ministrar a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa estar nos guiando aqui, Senhor, nos ensinando através da tua Santa Escritura, a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, venha, Senhor, ficar plantada em nosso coração, em nossa mente. Nos ajuda, Senhor, ajuda a cada um de nós, para que nós possamos compreender a cada dia mais a tua palavra, e que tu possa nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos firmar através da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para nós entendermos um pouco sobre esse capítulo 4, né, esses 5 versículos da palavra de Deus, é preciso a gente entender o contexto de que essa carta foi escrita. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão, no famoso cárcere chamado Mamertino, que era em Roma. O apóstolo Paulo, nós sabemos que teve 2 prisões que ele enfrentou. Na primeira prisão ele estava em Roma, uma prisão domiciliar. Ele se encontrava em uma casa, ele podia receber visita, mas ele foi solto dessa primeira prisão. E ele passou um curto período de tempo ainda, e durante esse tempo que ele passou livre da primeira prisão, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. 1 Timóteo e Tito é conhecido como as cartas pastorais do Novo Testamento. Essa segunda carta de Timóteo, amados, Paulo foi mais uma vez aprisionado, e dessa vez foi a mando do imperador romano Nero, né? Nós sabemos sobre a perseguição que Nero fez aos cristãos. Nero enlouqueceu, ele colocou fogo em Roma, incendiou Roma, e aí ele colocou a culpa nos cristãos. E aí, amados, houve uma grande perseguição à igreja, uma grande perseguição aos cristãos. Muitos cristãos foram mortos, foram martirizados, torturados, por causa da loucura de Nero. E nessas prisões, amados, ali também foi preso, e se encontrava em uma masmorra, o apóstolo Paulo. Amados, ao contrário da esperança confiante que o apóstolo Paulo tinha de ser libertado na sua primeira prisão, nessa segunda prisão, Paulo ele não tinha mais esperança de ser libertado.
ele tinha a certeza que ele iria ser executado a mando de Herodes. Por isso, em 2 Timóteo 4,6, ele diz ao jovem pastor Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e completei a fé. E, amados, Paulo agora se encontrava naquela prisão, abandonado. Na primeira prisão ele recebeu amigos, recebeu visitas, só que nessa prisão, por causa da perseguição de Nero aos cristãos, a ameaça de morte, Paulo agora se encontrava abandonado, amados, praticamente por todos da igreja de Éfeso e todos da igreja da Ásia, tinham abandonado Paulo com medo de serem presos e executados. E então, mais uma vez, Paulo escreve em 2 Timóteo 1,15, ele diz: estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. 2 Timóteo 4,9, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Em 2 Timóteo 4,16 ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Então essa segunda carta, mas foi escrita nesse contexto. Paulo estava numa prisão, em um cárcere frio, solitário, só ali, e foi aí, amados, onde ele escreveu essa segunda carta a Timóteo. Então Paulo escreveu, amados, essa segunda carta a Timóteo, pedindo para que seu filho na fé fosse ter com ele. Antes da sua partida, ele queria estar com aquele jovem amigo, aquele jovem pastor, que era amigo dele, sempre esteve com ele. E ele pediu para Timóteo levar a capa antes do inverno, porque a prisão onde ele estava lá, mas era frio. O apóstolo Paulo iria passar um frio tremendo, e ele pediu que Timóteo tivesse antes do inverno, que levasse a capa dele, os pergaminhos e os livros. Amados, nós não sabemos, a história não fala, não tem certeza se Timóteo chegou a Roma antes da execução de Paulo. Ninguém sabe se deu tempo. Mas uma coisa nós sabemos, amados, como cidadão romano, Paulo ele tinha uma cidadania romana. Provavelmente ele conseguiu isso através do pai dele, Paulo não podia ser lançado aos leões como os outros cristãos foram. Paulo não podia ser crucificado. O romano não podia ser executado de tal forma. Então, amados, a morte de Paulo foi executado, foi decapitado por espada, a mão do imperador Nero. Mas, amados, então Paulo aqui, já consciente da sua morte, de que seu filho estava próximo, estava passando o bastão do ministério ao seu amigo, o filho da fé, Timóteo. E ele estava exortando Timóteo a continuar firme nos seus deveres como pastor, fiel à palavra de Deus e na sã doutrina, e evitando os erros dos falsos mestres daquela época, que a igreja também estava sendo ameaçada por falsos mestres. E Paulo estava exortando a Timóteo a aceitar a perseguição por causa do Evangelho, que Timóteo não se envergonhasse do Evangelho nem de Paulo. E Paulo estava ali, amados, exortando Timóteo a depositar sua confiança em Deus e nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, Paulo temia que Timóteo corresse o risco de enfraquecer espiritualmente. Timóteo era um pastor jovem, Timóteo era um pastor enfermo, ele tinha enfermidades. Timóteo ele era tímido e por fim, amados, estava havendo uma grande perseguição. E
Paulo estava, mas incentivando a Timóteo para que ele continuasse fiel com o ministério do qual Deus colocou ele à frente. Então, irmãos, nesse texto aqui da palavra de Deus, nós veremos sobre o verdadeiro ministério de um pastor de Deus, de um homem de Deus. O verdadeiro ministério de um pastor, de um homem de Deus. Primeiro, amados, o verdadeiro pastor de Deus, ele é fiel ao ministério da palavra de Deus. Nós podemos ver isso no verso 1 ao 5, quando Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, insta, tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, quase a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, em primeiro lugar, Paulo manda: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, que pregues a palavra de Deus. Meus irmãos, por que, amados, Paulo está falando isto para Timóteo? Em primeiro lugar, porque um dia Paulo sabia que cada um deles iria prestar conta a Deus do seu ministério. No verso 1 ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O que Paulo está querendo dizer aqui, amados? Paulo está chamando a atenção de Timóteo à responsabilidade dele como homem de Deus, como pastor de Deus. Ele deveria ser fiel à pregação, ao ministério da palavra de Deus, porque um dia Jesus vai voltar e tanto Paulo como ele vai ter que acertar as contas com Deus, com o seu Jesus na sua vida e no seu reino. E Paulo adverte a Timóteo que todo serviço para Deus, principalmente dele ser um pregador da palavra de Deus, deve ser executado com compreensão que um dia terá que prestar conta a Deus. Cada pregador, mas cada pastor, cada evangelista, um dia vai prestar conta a Deus daquilo que ele está pregando, daquilo que ele está ensinando para o povo. E o Senhor Jesus, amado, é descrito como aquele que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Então, amados, Paulo está enfatizando a responsabilidade única de todos os crentes, não só pregadores, não só pastores. Todos os crentes, todos nós, um dia nós vamos ter que estar diante de Jesus, o juiz, que irá julgar cada uma das nossas obras que nós estamos fazendo para Cristo. Isso é coisa séria, amados. Isso é coisa séria, porque um dia nós vamos estar diante do nosso Deus, que há de julgar vivos e mortos, e os olhos dele estão em todos os lugares, que ele conhece a intenção do nosso coração, e ele há de julgar, amados, cada um de nós. Eu quero dizer que esse julgamento aqui, amados, não é para condenação, porque os pecados do crente já foram julgados em Cristo. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque aqui não se trata de um julgamento para condenação, mas sim para avaliação e recompensa. No dia que Jesus voltar, cada crente, cada pastor, cada obreiro, cada servo, o que faz para Deus, amados, ele há de ser recompensado. No dia quando Jesus voltar no seu reino, ele há de recompensar
cada crente por aquilo que ele fez para Deus e para seus irmãos e para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para condenação, amados, porque Romanos 8 não diz nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nosso pecado já foi julgado na cruz por Cristo Jesus. Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que o justifica. Então, amados, quando Jesus voltar, Ele julgará todas as pessoas em 3 circunstâncias. É importante a gente entender isso. Quando nós formos estudar escatologia, nós vamos entender melhor isso. Primeiro, vai haver o julgamento dos crentes após o arrebatamento da igreja. Este julgamento, amados, é para avaliação das obras do crente, para ver se o crente vai receber galardão ou não vai receber galardão. Galardões são recompensas que cada servo fiel de Deus irá receber. Em 1 Coríntios 3, no versículos ao 15, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além de que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém, que alguém edificou, permanecer, este receberá galardão. E ainda o texto diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas todavia será salvo, como através do fogo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, amados? Que vai haver vários tipos de obras, mas nem todas que o crente faz, que o pastor faz, que o missionário faz, que o evangelista faz, que os irmãos faz, num dia serão aprovadas por Deus, porque Deus vai provar esta obra. Mas se esta obra for reprovada, ele não receberá galardão, mas será salvo como pelo fogo. É como se a pessoa tivesse uma casa incendiando, e naquele momento a pessoa fosse salva, mas pelo último tempo, saindo daquela casa no fogo, mas a pessoa é salva. É mais ou menos o que Paulo está querendo dizer aqui. Então a palavra, mas tribunal, como fala em 2 Coríntios 5,10, que alguns falam que crentes serão julgados para condenação, pessoas que estão na igreja, não tem nada a ver, amado. 2 Coríntios 5,10 também diz: porque importa que todos nós, aqui está falando com crentes, não está falando com ímpios, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal de Cristo aqui, amados, a palavra é bema. E aqui, amados, é uma figura de linguagem, ao lugar onde o Senhor Jesus se sentará para avaliar a vida do cristão, com o objetivo de entregar a eles galardões, recompensas eternas. O tribunal aqui, amados, é uma tradução da palavra grega chamada bema, que é uma plataforma elevada, onde os atletas vitoriosos das Olimpíadas se colocavam para receber coroas, para ser recompensado. Então, amados, cada um de nós receberá segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal aqui, amados, porque não está relacionado a bem moral ou a mal moral. Bem ou mal aqui está relacionado às obras úteis e obras inúteis. Obras inúteis não receberá galardão, obras úteis receberá galardão. Como eu vou saber que as obras que eu estou fazendo, eu receberei galardão? Se você estiver fazendo para a glória de Deus, se Cristo for o fundamento de tudo que você faz, você receberá galardão, amados. Nós receberemos galardões, nós receberemos recompensas na eternidade.
nós reinaremos com o Senhor Jesus Cristo. Nada que você está fazendo para a casa de Deus, para a obra de Deus, para o seu irmão, para Jesus, você deixará de receber recompensas eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós receberá segundo o bem ou mal que nós tivermos feito pelo bem do corpo. Esse termo no grego não diz respeito ao bem moral ou ao mal moral, pois a questão dos pecados dos crentes foram totalmente tratados perante a morte de Cristo. Paulo aqui está tratando das obras úteis e inúteis. O que é obras inúteis, pastores? Obras inúteis, meu irmão, é aquilo que Jesus alertou os fariseus. Olha, se tu vai dar uma esmola para alguém, não precisa contar trombeta, que a tua mão direita, que a esquerda não saiba. Quando tu for orar, não precisa fazer uma oração para ser visto por todos. Na realidade, amados, é o intuito pelo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo as coisas para a glória de Deus. Nós estamos fazendo as coisas para que o nome de Cristo seja glorificado, ou nós estamos fazendo as coisas para que nós possamos receber aplausos humanos e aprovação humana? Porque se o crente está fazendo algo para receber aplauso humano, aprovação humana, meus irmãos, já está recebendo galardão aqui. Então as obras que nós vamos ser julgados é justamente isso, né? Cada um vai receber segundo as obras que ele está fazendo. Tem obras que vai ser ouro, tem obras que vai ser prata, mas tem obras que vai ser feno, vai ser madeira, que não vai resistir a um teste no dia do tribunal de Cristo, vai ser queimado, e outras vai permanecer, mas todavia será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o segundo julgamento, pastor, que terá quando Jesus voltar? O segundo julgamento será o julgamento das ovelhas e dos bodes, que se encontra em Mateus 25, 31 ao 33. Julgamento das ovelhas e dos bodes. Você pode ver em Mateus 25, verso 31 ao 33. Você pode ver em casa, onde vai ser o julgamento das nações, onde será julgado aquelas nações, aquele povo que passaram pelo período da grande tribulação, e muitos vão crer no Senhor Jesus Cristo, e outros não vão crer no período da grande tribulação. Os que crerem em Cristo, amados, na grande tribulação serão separados dos incrédulos para entrar no reino milenar, para reinar com Cristo. Os que não creram, amados, serão separados, como Jesus disse que é separar as ovelhas dos bodes. Esse é o segundo julgamento. O terceiro julgamento, amados, que a Bíblia fala, é o final, que é o do grande trono branco, onde esse julgamento é dos incrédulos que serão lançados no lago de fogo, como falei Apocalipse 20, com os altos. Ali só tem incrédulo, ali só tem pessoas que renunciou Jesus, renunciou o Evangelho, que não quis saber nada de Deus. Então essas pessoas serão julgadas para ser lançado no lago de fogo. Mas esse texto aqui de 2 Timóteo 4:1, quando diz, né, que conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, está relacionada, mas ao primeiro julgamento, que é onde nossas obras serão avaliadas. Então, amados irmãos, nós devemos despertar nossa consciência e nos encorajar mais em fazer a obra de Deus com fidelidade e sinceridade, porque nós estamos realizando, amados, para o próprio Deus. Nós temos que entender isto. Nós possamos prosseguir e servir a Deus, mesmo enfrentando dificuldade. Era o que Paulo estava querendo dizer a Timóteo: olha, a perseguição está aí, mas continue servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas tudo que nós temos que fazer tem que ser para a glória do Senhor. Por que, pastor? Mas existem pessoas que só querem pregar se for uma igreja grande. A igreja é grande, eu vou pregar. A igreja é pequena, eu não vou pregar. Tem pessoas que quando quer louvar, só quer louvar em uma igreja.
E dá para entender, amados, que a intenção dessas pessoas não é adorar a Deus, não é glorificar a Deus, mas é de ser vistas. E hoje existe muito esse negócio de show, amados. Em igrejas grandes. Tem pessoas que só querem congregar se for igrejas grandes, igrejas cheias. E o intuito dessas pessoas é serem vistas e reconhecidas pelas pessoas. Elas querem receber aplausos humanos. Não receberão galardão no dia da volta de Cristo, para estabelecer o seu reino. Então, mas em primeiro lugar, o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, tem que pregar a palavra de Deus, ser fiel unicamente à palavra de Deus, porque um dia Jesus vai voltar, e este pastor, este evangelista, ele vai prestar conta a Deus por aquilo que ele está pregando. O que é que ele está pregando? Essa é a responsabilidade principal, pastor Paulo. Ordena Timóteo aqui para que ele, o verbo pregar, meu Deus do céu, fecha aí, não pode fechar tudo aí. O verbo pregar aqui significa pregar como um arauto, porque no tempo de Paulo, o governante possuía um arauto, um mensageiro especial, que fazia a proclamação para o povo. Esse arauto era comissionado pelo governante para proclamar sua mensagem em voz alta, clara, de modo que todos ouvissem. Quando um rei ia em uma determinada cidade, ele mandava o arauto à frente, que ia proclamando a chegada do rei. Nós somos arautos de Deus, amados. Nós somos aqui neste mundo boca de Deus. Agora, a boca de Deus, ele tem que entender uma coisa: ele não vai falar o que ele quer, ele vai falar, pregar a palavra de Deus. Ele não pode pregar outra coisa. Por isso a palavra pregar aqui no contexto, amados, no nosso contexto hoje em dia, o que é pregar hoje em dia, pastor? Pregar a palavra de Deus é nós lermos o texto, explicarmos o texto e aplicar esse texto para todas as pessoas. Isto, amado, é pregar a palavra de Deus. Esta é a verdadeira pregação da palavra de Deus. Então, amados, para pregar a palavra de Deus, meu irmão, é algo que leva tempo. E hoje, por causa do imediatismo, as pessoas hoje são muito imediatas, elas não têm mais paciência de ouvir um sermão da palavra de Deus, onde vai ter leitura, explicação e aplicação. E é o que vai estar acontecendo aqui, amados. Nós vamos ver mais na frente. Muitos vão se recusar a ouvir a sã doutrina, a pregação da palavra de Deus. Porque, amados, a palavra de Deus, amados, ela não pode ser algo superficial. Tem que haver explicação, amados. Tem que haver aplicação do texto bíblico que nós estamos pregando. Esta é a verdadeira pregação da palavra de Deus, uma pregação expositiva das Escrituras, onde vai ser lida, vai ser explicada e vai ser aplicada. Deus tem compromisso com a pregação da palavra dele, não com da nossa palavra. O que sai do nosso coração, Deus não tem compromisso. E hoje, amados, tem que se ter muito cuidado, porque tem muitos pregadores, meu irmão, que não está pregando a palavra de Deus. Não está pregando a palavra de Deus. Está falando as coisas que vêm na mente dele. Está falando aquilo que vem no seu coração. Enganoso é o coração do homem. E muitas vezes está dizendo, é Deus que está falando. É Deus que está falando, me mostre na palavra de Deus. A igreja seja como os irmãos da igreja de Bereia, os bereanos. Quando Paulo chegou lá em Bereia, os crentes lá de Bereia começaram a olhar nas Escrituras, se tudo aquilo que Paulo estava falando realmente era das Escrituras. Então o povo da nossa geração gosta de coisas imediatas, coisas rápidas, rasa,
horas lendo um texto, relendo um texto, lendo um texto, relendo várias vezes. Não querem, amados, estudar o texto para aplicar esse texto da forma correta. Então o pastor, o homem de Deus, ele tem que, amados, ter compromisso com a palavra de Deus. E eu quero logo dizer uma coisa: não tem como uma pessoa ser um pregador da palavra de Deus se ele não gosta de ler. Se ele não pega a Bíblia para ler, ele vai pregar o quê? Tem muitas igrejas aí, meu irmão, que as pessoas pregam, não que está aqui na Bíblia. Deus está falando, mas cadê a palavra? Cadê a pregação da palavra? Então o apóstolo Paulo disse que pregues a palavra. Pregues a palavra, amados. O que se deve pregar, amados? Verso A: pregues a palavra, ou seja, toda a palavra de Deus escrita, que está completa, revelada, contida em toda a Bíblia. Por isso, em 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, Paulo fala a Timóteo qual deve ser a pregação dele. 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, ele diz: desde a infância tu sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Verso 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. O que o pregador tem que pregar? Escritura sagrada, Bíblia. Se não tiver Bíblia, meu irmão, ele não está pregando, ele está falando discurso religioso, doutrinas de homem, filosofias de homem. Não tem poder para salvar, não tem poder para transformar a vida, não tem poder para trazer a fé salvífica verdadeira. Nós temos que entender isso, amados. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se vergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Amados, o homem de Deus, o pastor de Deus, o ministro de Deus, ele não pode pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus, que está contida na Bíblia Sagrada. Ele não tem autoridade de pregar outra coisa. Por isso ele deve se esmerar nas Escrituras, estudar, preparar uma pregação bíblica e trazer essa pregação para a sua igreja, para alimentar o rebanho com a palavra genuína da sã doutrina. Hoje nós vemos tantas pessoas pregando tanta bobagem, mas tanta bobagem, pregando coisas que na realidade estão nos corações dessas pessoas, nas suas mentes. Nas suas mentes, amados. Revelações, amados, que fora da Escritura nada tem a ver. Deus está me dando. Qual a prova que é Deus? Qual a prova que uma pessoa pode dizer que ela está recebendo a revelação de Deus? Se a palavra de Deus já está toda completa e revelada nas Escrituras. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele é sujo, amados. O fundador da igreja dos mormons, ele teve uma visão de um anjo, e o anjo veio trazer para ele um outro evangelho, novas revelações. E hoje tem a seita dos mormons aí, com outro evangelho, está lá na Bíblia deles, totalmente diferente do evangelho de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo diz? É que o anjo venha do céu, prega o evangelho além deste, que seja anátema, maldito, condenado, amados. O Espírito Santo não se contradiz, amados. Deve-se pregar a palavra de Deus. E hoje nós vemos, amados, tantas pessoas pregando coisas que não estão na Bíblia. Muitas vezes nem pega na Bíblia. Muitas vezes lê um versículo da Bíblia, manda você fechar a Bíblia e passa uma hora falando coisas que vêm na mente e no coração dessas pessoas, colocando crianças, amados. Eu não sou contra criança não, mas crianças
pregando o que está no coração delas. Não tem conhecimento das Escrituras e começa a falar um monte de coisa que vem na mente delas. Meus irmãos, tem que, para ser um obreiro aprovado por Deus, tem que pregar a palavra de Deus, tem que ser fiel às Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós devemos pregar, amados? A palavra de Deus, quer oportuno ou não, quer em tempo ou quer em fora de tempo, né? Verso 2 assim: que pregue as palavras, inste é insista, tempo e fora de tempo. Então Timóteo deveria mostrar diligentemente, estar alerta, de usar todas as oportunidades para pregar a palavra de Deus, em ocasiões favoráveis ou não favoráveis. Você vê o próprio apóstolo Paulo, mas ele não perdia tempo de pregar a palavra de Deus. Paulo estava no pátio do templo, Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo estava nas sinagogas, pregava a palavra de Deus. Paulo estava nas praças, pregava a palavra de Deus. No mar, na prisão, você vai ver Paulo pregando a palavra de Deus. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Aleluia. Então, amados, o cristianismo que nós estamos vivendo hoje em dia está vivendo esse período de negligenciar a pregação da palavra de Deus a todo tempo. Meus irmãos, tem crente, amados, que vai para um trabalho, ninguém sabe nem que a pessoa é crente. Vai para uma escola, uma universidade, ele não proclama a sua fé. Está no trabalho, ninguém sabe. Tem medo de pregar a palavra, tem medo de falar de Jesus. Paulo manda a gente pregar, amados, a palavra. A gente deve insistir a tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, muitas igrejas muitas vezes estão vazias, amados, porque muitos cristãos não estão mais pregando o Evangelho. Tempo e fora de tempo. Só tem uma maneira da igreja encher verdadeiros crentes, amados, através da pregação do Evangelho. Glória a Deus. A igreja tem que pregar o Evangelho. Você tem que ser um arauto de Deus. Você tem que abrir a sua boca. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Fale do Evangelho de Cristo. Mesmo que você falando do Evangelho de Cristo, você vai ser perseguido, como Paulo foi, os apóstolos foram, como Timóteo está sendo. Paulo diz: olha, insista, pregue, tempo e fora de tempo, amados. E hoje em dia, amados, nós cristãos temos tempo para fazer tudo nesta vida, menos para pregar a palavra de Deus. A pregação, amados, deve ser caracterizada por 3 elementos. O verso 2 diz assim: que pregue a palavra, inste, tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas e exorte. Então, amados, existem 3 elementos de uma verdadeira pregação da palavra de Deus. Qual é esse elemento, pastor? Corrigir, repreender e exortar. Se uma pregação não tiver correção, se não tiver repreensão, se não tiver exortação, não é uma pregação bíblica. Não passa de um discurso religioso vazio. Deus não tem compromisso com este tipo de pregação. Corrigir. A pregação da palavra de Deus deve ser usada para corrigir. Corrigir o que, pastor? O que está errado, amados. Tem que ser corrigido o que está errado. Esta correção está relacionada ao pecado. A pregação genuína, ela precisa levar as pessoas ao arrependimento de pecado. Porque sem arrependimento de pecado, mas não há conversão genuína, não há salvação genuína. E para ter arrependimento de pecado, tem que haver correção. Querendo ou não, você vai ter que falar de pecado sobre as pessoas. Por isso a pregação tem que revelar o que é pecado, amados.
Você vai ver a pregação dos apóstolos, um exemplo, Atos capítulo 2, do verso 36 ao 38, Atos capítulo 2 todo, você vai ver a pregação de Pedro, onde quase 3.000 almas se converteram. O que foi que Pedro fez? A primeira coisa, mas foi isso, Atos 2,36, a pregação de Pedro de Pentecostes. Ele diz: estejais absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. Pedro disse: olha, vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês pecaram contra Deus e contra o seu Filho. O versículo 37 e 38 diz que eles, ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro vai e diz, respondeu Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Então, amados, pregação que não fala de pecado, igreja que é proibido tocar em determinados pecados, não está sendo uma igreja, um pastor desse não está sendo fiel ao ministério da pregação da palavra de Deus, amados. Tem que falar, amados, tem que corrigir o que está errado. Atos 3,19, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Não existe pregação verdadeira da palavra de Deus sem correção, sem corrigir o erro do pecador, amados. Quem é pecador? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o mundo tenta normalizar o pecado. Não só o mundo, tem muitas igrejas hoje que estão querendo passar a mão por cima do pecado, normalizar o pecado. Se uma pessoa mata, uma pessoa rouba, tudo hoje, amados, está sendo... Eles fazem o que? Eles relativizam tudo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Diz que uma pessoa que rouba, a Bíblia ensina isso. Muitos psicólogos ensinam que uma pessoa, muitas vezes ela rouba, porque ela tem uma doença chamada cleptomania. Cleptomania, que é a compulsão de levar uma pessoa a roubar objetos, independente de seus valores. Eu me lembro de uma artista de Hollywood rica, que ela tinha essa mania de entrar nas lojas, era milionária, roubando as coisas, e aí disseram que ela tinha essa doença, cleptomania. Tudo as pessoas querem, querem relativizar o pecado. Nunca é porque é pecado, nunca é. Quando o camarada é pedófilo, que abusa de criança, muitas pessoas dizem que é porque tem um distúrbio mental. Uma pessoa dessa tem um distúrbio mental. Meus irmãos, é a natureza mal caída. O mundo quer relativizar o pecado. O camarada é alcoólatra, é porque é doente. É isso que a Bíblia ensina, amados. A Bíblia diz que o cara ser um beberrão é obra da carne, ou é porque ele é um doente? É obra da carne caída do camarada. Quando ele rouba, não é porque ele tem uma doença, não é porque ele é cleptomania, é porque, meu irmão, ele é ladrão e é a obra da carne, a obra da natureza caída má que está nessa pessoa. Então a Bíblia trata todas essas coisas como pecado. Nós temos que corrigir. A pregação tem que falar sim sobre pecado. Gálatas 5, 19, 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, bebedice, glutonarias, que é orgias, coisas semelhantes a essa eu vos advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Tem muitos pastores modernos aí, meu irmão, que não existe mais pecado. As pessoas vão ser salvas de todo jeito, é a graça. Nós não cremos nesse tipo de graça, irmãos. Nós temos uma graça transformadora, através do Espírito Santo de Deus, que transforma vidas, que tira o homem do lamaçal do pecado, que tira o homem do império das trevas e coloca ele no império das luzes. Isso é uma pregação mentirosa, amados. Eu estava ouvindo aquela Priscila Alcântara, que hoje em dia é cantora mundana. Já teve tempo daquela moça cantar nas igrejas evangélicas, ganhou muito dinheiro nas igrejas evangélicas cantando músicas evangélicas. Hoje em dia está cantando músicas imorais. E sabe o que é que ela faz? É a graça de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus de amor salva homossexual. Nosso Deus de amor salva prostituta. Nosso Deus de amor salva beberrões, se houver conversão, se houver arrependimento, sim, amados. Se não houver, é não. É não. 1 Coríntios 5,11 diz: mas agora estou lhe escrevendo que não deve se associar-se com qualquer que dizendo ser irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Não tenha comunhão. 1 Coríntios 5, 9 ao 10 ele diz: olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem sodomitas, homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Que ninguém vos engane com esse discurso mentiroso. Hoje em dia, irmão, é pregação, pregadores com boca de vilu, fala coisas boas. As pessoas gostam de ouvir esses pregadores pregar, porque eles não vão tocar em nada que é pecado, nada que vai incomodar as pessoas. Então a verdadeira pregação de Deus deve ser corrigir, deve condenar o pecado, levar o homem ao arrependimento. Segundo elemento de uma pregação bíblica: repreensão. Verso 2: que pregue a palavra e insta tempo a fora de tempo, corrija e repreendas. Repreender aqui, amados, está muito relacionado ao irmão, quando ele persiste em viver uma vida que não está agradando a Deus. Nós temos que repreendermos uns aos outros. Só que nem todo crente gosta de ser repreendido. Mas tem que ser, amados. Temos que trazer a palavra de repreensão, sim. Repreensão para cada um de nós, porque nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, nós temos erros, às vezes nós escorregamos e nós precisamos ser repreendidos. E nós precisamos sermos humildes para receber a repreensão. Nem todos são, amados. Nem todos são. É como o profeta Natan fez com Davi, segundo Samuel 13, do 1 ao 15. O profeta Natan foi lá, repreendeu Davi pelo adultério, o homicídio que Davi cometeu. Natan foi lá repreendeu. É como Paulo ordenou a igreja de Corinto para repreender aquele irmão que estava em pecado, em adultério, com a própria madrasta dele. Paulo mandou a igreja repreender. Tirar do meio de vós os maus feitores, aqueles que persistem em continuar no pecado, que não aceitam a repreensão. A palavra de Deus tem que repreender, irmão. Mateus 18, do 15 ao 17 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda dois contigo, né? Ou uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não te atender, diz-o à igreja. Se recusar
recusar a igreja, se recusar a ouvir, também a igreja considera ele como gentil e publicano. Não quer aceitar a repressão, considera como publicano, como gentil, como pessoa que não faz parte da comunhão, como pessoa que não faz parte do corpo de Cristo. É duro isso, é duro, mas tem que ser feito. Tem que haver repreensão, amados. A verdadeira pregação da palavra de Deus repreende, mas nem todos os cristãos gostam de ser repreendidos. Muitas pessoas, quando escutam a palavra de repreensão na igreja, a primeira coisa que é que nunca mais eu vou para aquela igreja. Eu odiei aquela pregação daquele pastor, odiei a pregação daquela irmã, não vou mais lá. Não quer ser repreendido. O crente verdadeiro, amados, ele ama ser repreendido pela palavra de Deus. Ele ama, amados. Deus repreende aquele a quem ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta repreensão também, amados, está relacionada a falsas doutrinas. A pregação também tem que repreender doutrinas heréticas. Nós temos que repreender os falsos ensinos. A palavra grega para repreender refere à correção de um comportamento errado, como nós já vimos de um cristão, ou uma correção de falsas doutrinas. Às vezes, amados, a igreja recebe pessoas que vêm de muitas denominações, e muitas dessas pessoas vieram com uma bagagem, muitas vezes de ensinos errados. Muitas vezes aprenderam muitas coisas erradas, e muitas vezes até coisas heréticas. Muitos cristãos saem até do meio de seitas, amados, e vêm para a igreja. E nós, como cristãos, maduros, conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos pregar a palavra, repreendendo esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, com o intuito de ajudar esses irmãos a aprender a verdade, a amadurecer, a perseverar na verdade, amados. Tem que haver isso, amados. Por isso, 1 Timóteo 1, verso 3 e 4, Paulo diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que eu não ensine outra doutrina. Paulo disse: olha, Timóteo, eu te mandei para ir, para tu admoestar, para tu repreender, para tu exortar que outras pessoas, que certas pessoas não ensinem certas doutrinas. 2 Timóteo 4, do 13 ao 16, ele disse: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Qual é, pastor, o outro aspecto de uma verdadeira pregação? Uma pregação bíblica, amados, ela também, outro elemento de uma pregação bíblica é que ela traz exortação. Pastor, exortação, correção e repreensão é a mesma coisa, não. É diferente. 2 Timóteo 4, 12 ainda: que pregues a palavra e isto te corrija, repreende e exortes. Amados, aqui a palavra exortar, nesse contexto aqui, significa consolar, animar. Nós também precisamos trazer palavras, amados, que tragam força para aqueles que estão abatidos, que consola aquelas almas que estão aflitas. Faz parte também da palavra de Deus. Os cristãos, amados, já passam por esse mundo por tantas aflições, tantas lutas, tantas adversidades, tantas perseguições, e essas pessoas precisam receber palavras bíblicas que vai fazer o quê? Animar essas pessoas, fortalecer essas pessoas. E a Bíblia traz muitas palavras de conforto, de consolo, de fortalecimento. E a palavra de Deus deve corrigir, deve repreender, mas também deve trazer palavra de conforto, de consolo.
São esses elementos da palavra de Deus, amados. Não tem nada a ver aqui com palavra de autoajuda. É a palavra de Deus que nos consola, que nos fortalece, que nos anima. Quantas vezes você não já esteve tão desanimado, que você ouviu uma pregação da palavra de Deus, e essa palavra te animou, essa palavra te levantou, essa palavra te fortaleceu, essa palavra te consolou, porque a palavra de Deus também serve para isso. Então, uma dessas palavras deve ser aplicada com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é o que, pastor? Paciência. Paciência. Amém? Amém. Deve ser paciente, porque nem sempre virá o resultado de imediato. Nós temos que ser pacientes, amados, porque às vezes a gente prega, e a gente diz, rapaz, será que não entrou na mente das pessoas essa pregação? E tem muitas pessoas que desanimam, eu não vou mais pregar. Mas a Bíblia manda, amados, a Bíblia fala, né? Nós devemos pregar a palavra, isto aqui fora do tempo, com toda longanimidade e doutrina, ensino, instrução. Temos que ser pacientes, amados, porque no tempo certo, essa palavra caindo em boa terra vai produzir frutos. Nenhum de nós, muitas vezes, aceitamos a palavra de Deus de primeira. Por isso, meu irmão, muitas vezes a gente repete até coisas que a gente já falou, repetindo, martelando no coração das pessoas, para ir entrando na mente, no coração das pessoas. E nós temos que fazer isso com quê? Com paciência, amado. Agora, a paciência é só de pregar, também tem que ter a paciência de ouvir. Porque tem crente, meu irmão, que não tem paciência de ouvir a pregação da palavra de Deus. Quer que seja aquela coisa rápida, vazia, comida rala, não amadurece, amados, não amadurece. E essas palavras devem ser aplicadas com toda paciência e doutrina. Deve ser paciente, amados. Deve ser paciente com aqueles que se opõem à sua pregação. Nós devemos pregar o quê? Doutrina. Doutrina. Meus irmãos, no nosso meio evangélico tem muitos pregadores, contadores de história. Conta uma história que é uma beleza, mas não prega a doutrina. Não prega essa doutrina. Tem muitos contadores de história. A gente tem que contar a história bíblica, tem. Mas Paulo manda a gente, amados, pregar a doutrina, com toda longanimidade e doutrina. Ensino, amados. Terceiro, amados, em lugar, como os falsos cristãos receberão a palavra de Deus? Porque na igreja, meu irmão, há joio e há trigo. O próprio Jesus falou isso. Como os falsos cristãos receberão a palavra de Deus? Veja o verso 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si mestres ou doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu acho que tem linguagem que diz, a linguagem atualizada diz como, não, o verso 4, o começo diz, e resistirão, recusarão a dar ouvido a verdade, se entregando a fábulas. Como falsos cristãos receberão a pregação bíblica? Um total desprezo. Total desprezo. Eles não vão suportar mais. A palavra suportar aqui tem o mesmo sentido de não tolerar. Não irão tolerar. Serão totalmente intolerantes à verdade da palavra de Deus, à verdadeira doutrina bíblica. E eles vão confrontar a verdade. Vão confrontar os pregadores que pregam a verdade. E serão intolerantes para esses pregadores e pastores.
Porque esses falsos crentes, meus irmãos, vão ficar indignados com a verdadeira doutrina bíblica, com a doutrina saudável, a doutrina bíblica. Paulo diz que chegará uma época que nós já estamos vivendo nela. Há tempo nós estamos vivendo nessa época que a maioria das pessoas, inclusive alguns cristãos, não desejam mais a sã doutrina bíblica. O apóstolo Paulo prevê um período em que as pessoas mostrarão total aversão ao ensino da sã doutrina. Eles se afastarão daqueles que ensinam a verdade da palavra de Deus e terão grande desejo de ouvir doutrinas que lhe agradam, que confortam os seus corações corruptos, pecaminosos. Eu não quero ouvir palavra de repreensão, eu não quero ouvir palavras de correção. A vida é minha, eu faço o que eu quero, não é dar conta de ninguém. Verso 3 diz que, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina, e diz que eles irão resistir à verdade da palavra de Deus. E eles vão fazer o que, amados? Eles vão atrás de falsos mestres, que vão pregar aquilo que eles gostam de ouvir, aquilo que satisfaz a cobiças que estão dentro deles, dos seus corações corruptos. Eles vão dizer: olha, eu não quero ouvir essa mensagem, eu detesto ouvir essa mensagem, ela me causa coceira nos meus ouvidos, ela me incomoda, está me incomodando, eu tenho que sair daqui. E elas vão atrás de falsos mestres, e vão pregar o que elas querem ouvir. Lá o falso mestre vai dizer que essas pessoas são uma bênção, vivendo uma vida miserável no pecado. Lá o falso mestre vai exaltar essas pessoas. Lá o falso mestre vai contar fábulas, lendas, e vai ser palavras suaves nos ouvidos dessas pessoas. E essas pessoas vão dizer: agora eu encontrei um pregador de verdade, agora eu encontrei a igreja certa. Meu irmão, por isso tantas pessoas pulam de galho em galho, de igreja em igreja. Tem pessoas, meu irmão, que entram numa igreja verdadeira, genuína, que prega a palavra de Deus, mas não está conformada com a palavra de Deus. A palavra de Deus está como sendo coceira nos ouvidos dessas pessoas, e elas têm que ir atrás, amados, de falsos mestres, porque elas vão se recusar a ouvir da verdade, entregando a fábulas, histórias inventadas. Então, amado, a verdadeira mensagem bíblica vai incomodar tanto essas pessoas, esses falsos crentes, que eles irão ter como coceira nos ouvidos para a verdade. Ou seja, a mensagem bíblica desses falsos cristãos vai ser algo insuportável deles ouvir. Insuportável. E eles se recusarão a não ouvir da verdade, e eles vão dizer: eu não quero ouvir sobre isto, eu não quero ouvir essa pregação, eu vou sair da igreja, eu não quero ouvir o que esse pastor está pregando, está me causando mal, está incomodando. São crentes, mas não convertidos, apenas nominais, falaram, se converter a Cristo da boca para fora. Até o testemunho de conversão dessas pessoas, meu irmão, é meio difícil. Porque tem muitos que dizem: olha, eu me converti porque eu tive uma visão disso, daquilo, eu me converti. Você se converteu pelo quê? Você se converteu pela mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Não me converti através do louvor. Está errado. Está errado, amados. A conversão tem que vir através da mensagem do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. Aprove a Deus salvar
salvar pela loucura da pregação da palavra. Não tem esse negócio de conversão por causa de música, de louvor, não. Mesmo que essa música fale alguma coisa da Bíblia, a conversão vem pelo confronto da palavra de Deus, que vai corrigir, repreender e exaltar. Estava vendo uma cantora evangélica, meu irmão, que se converteu com uma visão de um anjo. Meu irmão, pelo amor de Deus, amados. O apóstolo Paulo diz: olha, prega a palavra. É a palavra que tem poder de converter, amados. Pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você quer poder de Deus? Creia no Evangelho. O Evangelho é o próprio poder de Deus. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho, mas faz um bandido, um marginal, um assassino se transformar em uma nova criatura. Tira uma prostituta de dentro do prostíbulo e ela vem uma mulher santa de Deus. Tira um homem adúltero, um beberrão que traía a esposa dele, converte ele é um servo de Deus e agora é um marido fiel. Esse é o poder do Evangelho, amados. Estou terminando, irmãos. Isso é para descontar, porque só tem 2 cultos. Amém? Então o que vai acontecer, amados? Irão atrás, amados, de falsos mestres, doutores, que vão falar aquilo que essas pessoas querem ouvir. O que é que elas querem ouvir? Eu quero ouvir historinhas, histórias boas. Quero ouvir mitos. Quero ouvir mitos, histórias inventadas, falsas ideologias, filosofias humanas, palavras de autoajuda, confissão de fé positiva. Você nasceu para vencer, determine. Você não é calmo, você não sei o que, você não exalta o homem, irmão, bota o homem lá em cima. O camarada ainda uma vida miserável, num pecado, muitas vezes adúltero, prostituto, ladrão, enganador, e o camarada dizendo: Deus abençoe a vida daquela pessoa. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Amados, são falsos mestres que vão sacrificar a verdade por fábulas. Só porque um pregador tem uma congregação numerosa, não significa que esteja pregando a verdade. Antes pode ser prova de que isto, ele está aliviando as coceiras nos ouvidos das pessoas e lhe dando o que elas desejam ouvir. Tem muitos pastores, minhas irmãs, meus irmãos, começaram também no ministério, se deixaram levar. E hoje em dia não estão sendo mais fiel à pregação da palavra de Deus. Porque a distância entre a coceira nos ouvidos moco para a verdade é muito pequena. É muito pequena. Muitas pessoas vão correr atrás dessas pessoas. E essas pessoas assim, amados, são presas fáceis para todas as seitas e para todos os falsos mestres. Meus irmãos, eu trabalho em cima de uma moto levando passageiro. Já conversei com tantos crentes, irmãos. E a gente vai conversando a palavra de Deus. Eu digo: meu Deus do céu, meu Deus do céu, será que muitas dessas pessoas sem entender o que é o Evangelho? Meus irmãos, é tanta fábula, é tanta inventice, é tanta história inventada. Muitas dessas pessoas estão vazias do Evangelho de Cristo. E esta é a nossa realidade do nosso tempo. Crentes amados, porque não querem estudar a Bíblia, não querem estar em igreja, vai ter uma pregação de 1 hora, 1 hora e pouca,
porque acha cansativo, aí vai atrás de falsos mestres, e vai pegar palavras de autoajuda, palavras sem profundidade nenhuma, palavras que não vai repreender, não vai corrigir, não vai exortar, mas vai ser palavras justamente que essas pessoas querem ouvir, palavras e revelações fora das Escrituras, porque elas querem palavras que vai mexer com elas, elas querem palavras que vai deixar o povo emocionado muitas vezes, só coisas estereótipas, palavras bonitas que vai fazer as pessoas chorarem, mas elas vão sair do tempo, vai continuar com suas vidas miseráveis do mesmo jeito, sem ter havido transformação nenhuma. Então, amados, o apóstolo Paulo manda a gente pregar a palavra. Existem crentes, amados, que estão realmente em igreja bíblica, mas talvez eu não sei, amados, mas não sei se é falta de maturidade, crescimento, mas não suportam a ação do mundo. Não suportam a ação do mundo. Aí vai atrás das igrejas aí com seus movimentos, igreja de Parinho, emprega, igrejas cheias de fumaça, luzes, atrações humanas, shows. E essas pessoas dizem: agora eu encontrei uma igreja. Agora eu encontrei uma igreja que eu me identifico com essa igreja. Meus irmãos, igreja do Senhor, Paulo ordena a Timóteo, verso 5: mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Meus irmãos, nós temos que cumprir o nosso ministério. O verdadeiro homem de Deus, o pastor de Deus, ele não vai negar, não vai negociar o seu ministério da pregação da palavra de Deus para atrair pessoas por qualquer custo. Qualquer custo. Paulo diz: olha, continua pregando a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas estão saindo da igreja de Éfeso para ir atrás desses falsos mestres. Não se incomode, não. Pregue a palavra e insta. Continua nesses deveres. O Senhor te confiou um ministério, Timóteo. E esse ministério é: mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, porque Timóteo estava sendo perseguido, porque estava pregando a palavra de Deus. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, mesmo havendo perseguição, mesmo havendo luta, mesmo havendo sofrimento, mesmo pessoas abandonando a igreja para ir atrás de falsos mestres. Continua pregando o teu, continua o teu ministério, pregando o quê? A palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus. O que eu quero dizer aqui à igreja hoje, amados: suporte a palavra de Deus. Suporte a palavra de Deus. Amados, certa vez, eu estou terminando, certa vez um jovem pastor, ele se queixou-se a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um famoso pregador inglês do século XIX, considerado como um dos príncipes dos pregadores. Era um homem, amados, que pregava o evangelho, a palavra de Deus de uma maneira correta. Certa vez um jovem, ele foi até Spurgeon, né? E ele perguntou a Spurgeon, fez uma pergunta a ele, né? Porque ele falou a Spurgeon assim, né? Ele disse que ele não tinha uma igreja tão grande quanto ele merecia. Spurgeon: eu não tenho uma igreja tão grande quanto eu mereço. Charles Spurgeon fez outra pergunta a ele: para quantas pessoas você prega? E ele respondeu: umas 100 pessoas. Então Charles Spurgeon disse a ele: amado, sério, disse, é um bocado de pessoa para você ter que prestar conta a Deus no dia do julgamento.
Um bocado de pessoa para você prestar conta de Deus. Todo pastor, mas todo evangelista, ele vai prestar conta de cada alma, de cada ovelha que ele está guiando. Se está guiando no caminho do Senhor, se está sendo fiel à pregação da palavra de Deus, ou se ele está vendendo o ministério dele. Por isso Paulo diz: Timóteo, continua nesses dias. Vivemos um dia, mas que eu digo, infelizmente, mas com muita tristeza, que muitos pastores, amados, vendem seus ministérios. Vendem seus ministérios, amados, por crescimento de igreja a qualquer custo. E muitas igrejas e muitos desses pastores se tornaram verdadeiras empresas, onde o que é visado no fim de tudo é lucro, é dinheiro. Eles têm uma meta a cumprir. E muitas vezes essa meta não é a salvação de almas, essa meta é dinheiro. Então, amados, que as pessoas vêm buscar quando elas vêm para a igreja? Elas vêm buscar uma apresentação humana, elas vêm buscar um show musical. Eu não estou falando de louvor, mas todo igreja tem que ter louvor, não mesmo, falam de show musical. A igreja assim, realmente faz shows. Elas vêm procurar uma encenação de teatro. Elas vêm buscar cultos direcionados a homens e não a Deus. Elas vêm atrás de ver pessoas. Elas vêm ver coisas novas inventadas pelos homens. Ou elas vêm ver uma igreja grande e confortável. O que as pessoas estão fazendo hoje quando elas vão à igreja? Ou vão para ouvir a verdadeira palavra de Deus, que tem o poder de salvar, transformar, santificar o homem, levá-lo para o céu. Então que Deus nos abençoe, amados, com essa palavra de Deus, amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor, graças a Deus, esses 10, amém? Eu peço à igreja que tenha bastante paciência, amados, com a pregação da palavra. É preciso, amado, é preciso a gente continuar nesse ministério. Não vamos